em que pudemos entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que temos nesse domingo, nessa manhã, de estarmos logo cedo na Tua presença. Senhor, agora nós abrimos os nossos corações para a Tua palavra que será ministrada sobre nós. Usa a Tua serva, pastora Veridiana, com poder, com graça, com autoridade, e que estejamos atentos, Senhor, porque o Senhor está presente aqui no meio de nós. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Receba a pastora Veri com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, Ele é muito bom, e em breve Ele virá nos buscar. Mas até o dia em que Ele vier nos buscar, nós vamos nos firmar cada vez mais no Senhor. A igreja pode se assentar nesse momento, e nós vamos dar agora o começo, o início de uma reflexão muito especial, que o Senhor colocou no meu coração já faz algum tempo. E hoje eu tive a oportunidade, só temos o pastor Danilo aqui de menino, de pastor menino. Agora todos os outros meninos, pastores e evangelistas, com um grupo muito abençoado de homens, estão lá em Itu, no nosso retiro Inundação das Águas. Então nós meninas estamos aqui, glória a Deus. Eis-me aqui, de propósito, literal, eis-me aqui. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Veri, pastora Veridiana. Eu trabalho aqui nessa igreja desde 2011, mas sou aqui da nossa igreja desde 2001, então já temos uma caminhada aqui muito especial com o Senhor. E eu trabalho especialmente com as crianças, sou pastora integral de crianças. Mas ser pastora de criança me dá todas as habilidades que eu preciso para ser pastora de adultos, não é verdade? Todo mundo concorda? Então, glória a Deus. Mas o Senhor é bom, e nós temos servido ao Senhor aqui nessa igreja de todas as formas que o Senhor nos chama. Então, eis-me aqui, é um privilégio. Confiaram? Então, vamos em frente, né, pastor Danilo? Glória a Deus. Nessa manhã eu quero meditar junto com vocês na palavra de Deus, que é vida, que é graça, que é segurança, que é fortaleza, que é ensino, que é luz para os nossos pés. E eu quero meditar com vocês sobre um coração firme em Deus. Nós vamos ler o Salmo 27 daqui a pouco, mas ainda não, então deixa a sua Bíblia aí já no jeito. Mas antes eu quero contar para vocês um pouquinho sobre como é ministrar no Ministério Infantil. Alguém aqui participa do Ministério Infantil? Deixa eu ver. Bendita é a sua vida, bendito é o seu serviço, porque ó lá, ó gente, lá é coração, é ministração, é braço, é tudo. E no Ministério Infantil nós temos ali muita alegria, né? Muita energia, crianças muito vivas ali participando, ligadas em absolutamente tudo. Eu me lembro que quando eu comecei no Ministério Infantil, eu tinha perto de uns 14, 15 anos, e eu participava de uma sala de crianças de 6 e 7 anos. Imagina só. Eles subiam na cadeira, eles desciam da cadeira, eles subiam na mesa, eles iam para baixo da mesa, eles subiam na parede, passavam pelo teto, voltavam, né? Era uma alegria. E a gente tentando, né, ministrar a palavra. Então, queridos alunos, agora vamos nos sentar, vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar. É assim que vocês imaginam que é a pregação no Ministério Infantil? Um pouquinho mais animado. E aí estávamos lá, né, começando o Ministério Infantil, a pregação do Ministério Infantil num belo domingo de manhã. E lá nós temos a intenção sempre de passar todo o conteúdo da Bíblia de uma forma resumida, dar um panorama bíblico para a criança, para ela conhecer todas as histórias, os personagens, né? Todo mundo que teve ali uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, que enfrentou desafios, mas que venceu. E nós estávamos terminando os Juízes. Então, Juízes, né? Falamos ali sobre Sansão, é sempre um personagem muito especial. E estávamos entrando na parte dos reis. E quem foi o primeiro rei de Israel? Professora de escola bíblica, pastora de criança. Quem foi o primeiro rei de Israel? Ah lá, a professora de criança sabe. Foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E então ele estava empolgada, falando sobre reis, né? Criança gosta de espada, armadura, guerra, aquela coisa toda, dragão. Não tem dragão na Bíblia. E estava ali aquela coisa toda, né? E eu muito empolgada. E nós vamos continuar falando, crianças, sobre as histórias que nós estamos aprendendo. E nós estamos aprendendo sobre reis.
E hoje nós vamos falar sobre o rei mais corajoso, mais especial, mais legal que tem na Bíblia inteira. Quem sabe quem é esse rei? Aí, o menininho, muito feliz, sorridente, empolgado, levantou a mão. Eu falei, "Ih, lá vai, né?" Eu falei, pode falar quem é o rei? E ele, o Rei Leão. Na época, né, tinha acabado de lançar no cinema o Rei Leão. Errado ele não estava, um rei corajoso, muito famoso, muito especial, mas que também não está na Bíblia. Muito famoso, muito especial. E aí, com todo o nosso amor, esse rei é muito legal também, mas não é sobre esse rei. É sobre o rei, vocês sabem qual é? Davi, esse é mais conhecido, muito bem. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre este nobre rei, o rei Davi. Vocês sabiam que Davi foi um grande escritor? Ele escreveu poesias, orações, canções. Davi escreveu vários salmos. Tem aí na sua Bíblia um livro enorme, o maior livro da Bíblia, um livro chamado Salmos. Salmos, no literal, em grego, significa cânticos para serem acompanhados por instrumentos de cordas. Ou seja, letra para cantar com instrumentos, ou seja, cânticos, poesias, alegrias, orações. Porventura aqui o que a gente canta no louvor também não serve de uma oração? A gente fala, vem Jesus, vem buscar a sua noiva, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um clamor, é uma oração, contudo estamos cantando. Davi fazia então salmos. E são 150 salmos, não todos os salmos são de Davi, muitos salmos são de Davi, mas tem salmos de Moisés, sabia que tem salmos de Moisés? Salmo de Asaf. E tem uns anônimos aí também, que a gente não sabe quem escreveu, mas está na Bíblia e é bênção para nós. Então, leia salmos. Aliás, quer começar a ler a Bíblia, não sabe por onde? Enche o seu coração de louvor, de adoração através dos salmos. Davi foi, como eu disse, o segundo rei de Israel. Ele era filho caçula. Ele tinha 8 irmãos. De 8 irmãos, ele era o menorzinho, não só de idade, mas também a Bíblia diz de estatura, que ele era pequenininho. Ele morava numa cidade chamada Belém, que é a mesma cidade onde Jesus nasceu. Ó, que legal, você não vai nunca mais esquecer essa. Que Davi morava em Belém, a mesma cidade em que Jesus nasceu. E ele era um pastor de... Vocês se importam de eu ficar pedindo para vocês falarem assim, interagirem? Coisa de pastora de criança, vocês entendem, né? Então tá bom, domingo de manhã, tá nublado, né? Só tem o pastor Danilo de menino, de pastor menino. Então vamos nos animar aqui, porque a palavra de Deus traz alegria ao nosso coração. Davi era um pastor de ovelhas, ele tinha a responsabilidade de cuidar do rebanho de seu pai, no caso do rebanho de sua família. E a palavra nos ensina que ele amava adorar a Deus com louvor. Ele tinha inclusive uma harpa. Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma harpa tocando. Eu acho que eu vi pessoalmente uma harpa sendo tocada, acho que uma única vez na minha vida. Mas é aquela coisa bonita, enorme. Eu acho que a dele era um pouquinho menor, um pouco mais rústica. Mas ele tocava a harpa, ele adorava a Deus com esse instrumento de cordas. E a Bíblia também diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E isso daqui pesa sobre a figura de Davi de tal maneira, porque me diz assim, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que ele fez de certo e de errado, porque a gente tem que aprender com o que ele fez de errado, que o fez ser segundo o coração de Deus, porque eu também quero ser. Nesta manhã nós vamos aprender isso. Mas ele também teve um momento na sua vida em que ele assumiu um papel de adúltero, de assassino. Nós estamos aqui neste mundo e nós estamos sujeitos a todas as coisas, mas um coração firme em Deus nos ensina a ter constância na presença de Deus. Vamos chegar lá. Nós vamos ler agora o Salmo 27. Abra na sua Bíblia. O Salmo de número 27. Nós vamos ler ele inteiro. Pastora, você vai ter a ousadia de ler um salmo inteiro no domingo de manhã. Palavra de Deus. Você vai ser edificado só na leitura desse salmo. Aliás, tudo bem se eu convidar vocês para ficarem de pé para a leitura da palavra? Vamos lá e aproveita já, né? Dá uma alegria aí. Depois vocês vão ficar sentados bastante, então vamos lá. Nossa, nem vi que horas que eu comecei, mas está tudo bem. Vamos lá. É porque lá no infantil a gente, né? A gente faz como a gente quer. Aqui não. Aqui tem o pastor Danilo de pastor menino. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo está comigo? Vamos ler a poderosa palavra de Deus.
O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então, por que ter medo, minha vida? Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Aí, a contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança, numa rocha alta me colocará. Esse é o seu Deus? Este é o meu Deus, oh glória a Deus! Então, manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão de mim e responde-me, Deus, porque eu não sou nada. A tua grandeza me constrange, Senhor. Ouve a minha oração e tem compaixão de mim, Deus. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu o quê? Senhor, eu irei. O meu coração respondeu o quê? Senhor, eu irei. Aleluia. Não voltes as costas para mim, tua ira. Não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Ensina-me a viver, Senhor. Olha isso que Davi escreveu, gente. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Deus, o nosso coração está aberto agora, como uma terra revolvida, Senhor, para receber a tua palavra, a semente que frutificará. Espírito Santo de Deus, agora o Senhor conhece cada circunstância, cada sentimento, cada preocupação, Senhor, em nome de Jesus, agora eu ordeno a paz do Senhor sobre nós, para ouvirmos a tua palavra, sermos edificados, Senhor, ajustados contigo, Pai, para vivermos segundo o que o Senhor quer. Que o nosso coração saia daqui hoje firme em Deus. Em nome de Jesus, pode se assentar, meu irmão. Vamos lá. O primeiro ensinamento, reflexão, pensamento que eu quero ter com vocês nessa manhã é um coração firme em Deus contra todas as possibilidades. Davi era caçula, não morava na capital, era pastor de ovelhas, uma profissão muito comum, muito corriqueira na sua época. Ele não tinha nenhuma proeminência. A habilidade que ele tinha era cantar, louvar, tocar, compor. Mas para quem? Afinal, ele cantava para ovelhas. E ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, uma pessoa que ninguém conhecia. Mas contra todas as possibilidades, contra todas essas possibilidades que eu te disse, alguém estava de olho em Davi, porque o coração dele estava firme em Deus. Ele começa o salmo fazendo uma tripla declaração: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Davi sabia quem Deus era. E porque Davi sabia quem Deus era, ele conhecia bem quem ele era. Sim, porque quando nós conhecemos o nosso Pai, nós sabemos que filho nós somos. Semana passada nós tivemos o privilégio de ter o Dia dos Pais aqui na igreja, e o pastor falou, né? Ele pregou para nós, temos um Pai. E quando nós conhecemos o nosso Pai, nós conhecemos quem nós somos. A gente vai entender um pouquinho mais disso. Lá no meio das ovelhas, a Bíblia diz que Deus viu Davi e o escolheu contra todas as possibilidades. Davi amava e adorava a Deus, escondido de todos os olhos. Vocês acham que Davi pegava a harpazinha dele, uma ovelhinha aqui no outro lado, subia num palquinho no meio da cidade, ia lá, bé, acompanhamento da ovelha, né, gente? Bé, tudo
bem fazer gracinha, né? Bé. Não, né, gente? Davi, ele ficava lá no campo o dia inteiro, era serviço, exaustivo. E longe de todos os olhos, Davi adorava a Deus. E isso fez com que Davi, contra todas as possibilidades, tivesse um coração firme em Deus. Sabe por quê? Porque no coração dele existia uma constância de busca da presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus todos os dias, ele adorava a Deus, apesar dos olhos que o via, apesar dos olhos que ouviam, apesar da plateia, apesar das circunstâncias, Davi estava lá adorando a Deus. Isso fez com que ele tivesse uma confiança em tempos difíceis. Aí você vai perguntar para mim assim, mas que tipo de tempo difícil que Davi passou cuidando de ovelha? Quem conhece a história sabe. Ovelha é um bichinho que atrai bichões. E ali ele teve que cuidar de ovelhas contra ursos, contra leões. E você consegue imaginar isso? Um rapazinho pequenininho, que a Bíblia diz que ele era pequenininho. Depois ele deve ter crescido um pouquinho mais, mas assim, eu acho que ele era pequenininho, menor que eu. Botando um urso para correr, botando um leão para correr. Pois é. Eu acho que esse coração firme em Deus aí, esse espírito de adoração e de saber quem Deus era, fez com que ele tivesse essa coragem. E porque ele buscava a Deus, Deus estava presente com ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. Saul, que até então era o rei, Davi ainda não tinha se tornado rei, ele era pastor de ovelhas, teve um episódio de grande desobediência contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E eu acredito que Deus não se agradaria, de maneira nenhuma, de ter um rei reinando sobre Israel, em quem não está o Espírito de Deus. Porque se não há o Espírito de Deus dentro dele, não existe ali obediência, um coração segundo Deus. Mas sobre Davi estava o Espírito de Deus. Tanto que, quando Saul teve todo esse problema de desobediência, ele deu lugar, ele deu brecha, para que espíritos maus viessem e o atormentassem. Imagina só, gente, uma pessoa que se tornou arrogante por causa do poder, começou a confiar em si mesmo, parou de confiar em Deus, se achava muito especial porque ele era o rei da nação, ele tinha poder, ele tinha domínio, ele tinha um exército a seu favor, ou pelo menos ao seu controle, mas o seu coração estava distante de Deus. E de repente espíritos maus vieram e começaram a atormentar Saul. E alguém falou assim, peraí, a gente tem a solução, manda chamar pequeno adorador, contra todas as possibilidades. Davi sai lá do meio das ovelhas e vai parar onde? Dentro do palácio, na presença do rei, e com a sua super harpa, acho que dessa vez não tinha ovelha, não tinha acompanhamento. Ele começou a adorar a Deus, e quando a Bíblia diz que quando ele adorava, os espíritos maus batiam em retirada, em nome de Jesus, sai. Você pode mandar espírito mau embora também, viu? Em nome de Jesus, sai, comece a adorar, faça a presença de Deus ser inundada na sua casa, quando começar a coisa a ficar feia ali, em nome de Jesus, sai, aqui reina o Espírito do Senhor, sobre mim está o Espírito do Senhor. Contra todas as possibilidades, Davi começava a cantar e os espíritos maus se retiravam. Nele estava o Espírito de Deus, a presença de Deus inundava o lugar e ali só existia um coração firme em Deus, contra todas as possibilidades. Saul, que tinha tudo, na verdade, não tinha nada. E Davi, que não tinha nada, na verdade, tinha tudo. O que você quer ter nessa manhã? Um coração firme em Deus, porque o teu coração está cheio do Espírito de Deus. E lá vai Davi contra todas as possibilidades. Um grande campeão do exército dos filisteus, chamado, agora quem sabe essa? O grandão essa todo mundo sabe, todo mundo lembra do malvado, né? Todo mundo lembra. Golias, contra todas as possibilidades, quem é que vai enfrentar Golias? Nosso pequeno amigo Davi. Davi vai lá, uma armadura grande demais, uma espada pesada demais, um menino pequeno demais, mas um Deus enorme, contra todas as possibilidades. Ele fala assim, você vem contra mim com espada e dardos, mas eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, porque aquele que está comigo entre as ovelhas, que me faz derrotar leão, que me faz derrotar urso,
vai me fazer derrotar você também, Golias. A comparação talvez não fosse assim tão, né? Mas mesmo assim é o mesmo Deus. Um coração firme em Deus não teme possibilidades, não teme circunstâncias. Constante, o coração dele era plenamente constante em confiança e em esperança em Deus. E contra todas as possibilidades, o que acontece com Golias? Pois é, Salmo 27, versículo 13, vamos acompanhar, vamos ler novamente? Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei. Só alguém cujo coração confia plenamente é capaz de fazer tais coisas. Talvez as possibilidades não estejam a seu favor. Pelo contrário, talvez você esteja com todas as possibilidades contra você. Desemprego, uma situação difícil dentro de casa, uma doença terminal. Todos os dias nós, como pastores, recebemos todo quanto é tipo de notícia que você pode imaginar. O nosso zap ferve a semana inteira, né, pastor Danilo? Fulano faleceu, ciclano fez uma cirurgia, fulanos estão pensando em se separar, nasceu um bebê, aí a gente fica feliz. Aí acontece mais uma situação difícil, acho que não vamos dar conta de fechar as contas na igreja esse mês. Ou seja, as possibilidades, elas sempre estarão contra nós. O mundo, ele opera contra nós, porque o mundo jaz no maligno. Mas em nós habita o Espírito de Deus. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, o nosso Pai, nós sabemos quem nós somos. E isso faz com que o nosso coração se firme em Deus. Davi, eu penso que quando ele estava lá no meio das ovelhas, ele não tinha ideia de que um dia ele seria rei. Ele tinha ideia de quem Deus era, de que Deus era poderoso e que ele podia fazer todas as coisas, qualquer coisa. Ele tinha uma história inteira da nação de Israel, que atravessou o Mar Vermelho. Ele conhecia todas as histórias, ele sabia quem Deus era, por isso que o coração dele era firme em Deus. Mas ele não sabia o que viria adiante. Mesmo assim, contra todas as possibilidades e nas possibilidades mais simples do mundo, o coração dele estava firme. Às vezes a gente se vê diante de uma situação no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso espiritual, no nosso sentimental, e a gente fala assim, não vai dar certo, esquece, está vencido, isso daqui não tem mais jeito mesmo. Eu te digo nessa manhã, firme o seu coração em Deus, porque ainda que um exército te cerque, Ele estará com você. Você pode estar sozinho, Ele estará com você. Davi tinha muito mais para viver, porque o coração dele estava firme em Deus. Então, agora eu quero o segundo ensinamento nessa manhã com você. Pensar que um coração firme em Deus vai contra todas as possibilidades e também até contra um perigo mortal. Agora ficou um perigo mortal. Você já esteve numa situação de vida ou morte? Eu estou tentando aqui pensar se eu já tive numa situação de vida ou morte. Eu acredito que, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu já tive em situações de grande vulnerabilidade, situações de hospital, né, que a gente se vê ali com um pouco de medo e tal. Mas eu sei que tem pessoas que passaram por situações muito difíceis, entre a vida e a morte, talvez num acidente de carro, ou num assalto, ou até mesmo uma doença muito difícil, enfrentar uma cirurgia que não sabe se vai voltar. Eu sei que tem pessoas que enfrentaram mesmo situações quase mortais. E que, glória a Deus, estão aqui. Glória a Deus? Glória a Deus. Mas Davi, sim, ele passou por muitos perigos mortais. Eu acredito que, primeiro, desafiar Golias já foi um perigo mortal. Podemos contar como um, certo? Se aquele gigante faz assim, acabou, né? Mas não foi isso que aconteceu, porque o coração de Davi estava firme em Deus. Perigos mortais. Davi passa a ser perseguido por Saul. Não sei se você conhece essa parte da história. Saul está sabendo que Davi foi ungido rei e que ele vai ser retirado do trono porque desobedeceu a Deus, não tem mais o Espírito de Deus. Deus já tem um novo escolhido, Davi, para colocar no reino, no trono. E então ele passa a perseguir Davi. E Davi está onde? Dentro do palácio, tocando a sua harpa. E Saul começa a persegui-lo. A palavra, em 2 capítulos aqui de 1 Samuel 17 e 18 e 19, só nesses 2 versículos, sabe quantas vezes Saul tenta matar Davi? Adivinha? Pode adivinhar, tenta adivinhar. Quantas?
3? 30 é muito. Mas valeu. Quantas? Um pouquinho mais. 12 vezes. 3 já seria demais. 10 já seria demais. Mas foram 12 tentativas de matar Davi em apenas 2 capítulos que nós lemos aqui. 1 Samuel 18 e 19. Davi teve por 2 vezes a oportunidade de acabar com Saul e ele... Por que Saul acabaria com Davi assim, mas Davi não quis fazê-lo? Porque o Espírito de Deus estava em Davi. O Espírito de Deus não estava em Saul. O coração de Davi estava firme em Deus. A sua esperança, a sua justiça, a sua vingança estavam em Deus. Saul queria fazer com as próprias mãos. Um coração firme em Deus não teme nem com o perigo mortal, mesmo que lhe tenha sido dado nas mãos fazer o que você gostaria de fazer. Ai, eu vou falar tudo. Não vou levar desaforo para casa. Ou não vou deixar o desaforo na minha própria casa. Espírito de Deus está na sua vida. Perigo mortal. Você está, talvez, passando por uma situação que você pode matar o seu casamento, que você pode matar os seus relacionamentos, que você pode matar a oportunidade, a semente de falar do amor de Deus para alguém, e ainda assim você fala assim, eu vou me vingar porque é legítima defesa. Davi poderia ter legado legítima defesa, não poderia? 12 vezes, em só 2 capítulos. Ele poderia, mas o coração dele não estava nas suas próprias mãos. O coração dele estava em quem? Firme em Deus. Entendemos que Davi tinha um coração firme em Deus, mesmo em meio ao perigo mortal, pois a sua atenção, olha só, o seu foco não estava em proteger a si mesmo, muito menos na vingança. Davi tinha algo muito melhor para ser considerado, para ser cuidado. Ele diz, não vou matar, porque ninguém é considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, olha só o coração firme, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Olha a preocupação de Davi, gente, olha o foco de Davi. Davi estava focado na vingança. Vou me livrar desse moço que tentou me matar 12 vezes. E um dia, ele morrerá de velhice, ou na batalha. Oh Senhor, ensina-me a viver. Que o Senhor me livre de matar o que Ele ungiu. Isso é um coração firme em Deus, mesmo em meio ao perigo mortal. Essa não era a prioridade do coração de Davi. A prioridade do coração de Davi não era vingança, não era conquistar o reino pelas suas próprias mãos, não era mostrar que ele era o grande campeão que tinha vencido Golias e agora se tem um Saul na minha frente, é mosca, é fácil. Não, vamos ler Salmos 27, capítulos 4 e 5. Vamos reler o 4 e 5. Olha só o que Davi queria, qual era o foco dele. A única coisa que peço ao Senhor, meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali, olha só, na presença do Senhor, Ele me abrigará em tempos de aflição, em tempos de perseguição, contra todas as possibilidades, em tempos de perigos mortais. E em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Coração firme em Deus, mesmo diante de um perigo mortal. O único que poderia dar paz, mesmo a perigos mortais, era o seu Deus. Mais que tudo que poderia um dia vir a ser ou obter, as riquezas, as conquistas que Davi teve. Davi foi um grande rei, foi o rei mais importante da nação de Israel. Da linhagem de Davi veio o trono eterno do nosso rei Jesus. Ele é alguém muito importante, a quem Deus deu grande importância. Mas muito mais do que ele poderia vir a obter, ele já havia encontrado o tesouro da sua vida. Você já encontrou o tesouro da sua vida? Não olha para o lado e fala, meu bem, você é o tesouro da minha vida. Seu bem também é o tesouro da sua vida. Mas o seu bem maior, olha para ele e fala, meu bem maior, Senhor Jesus, o Senhor é o tesouro da minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, na presença de quem eu devo estar. E eu também sei qual é a minha prioridade, qual é o meu foco.
Confiar e não temer era conhecer quem Deus era, o seu poder, o seu domínio, a sua fidelidade, o seu amor. Esse era o foco da vida de Davi. E essa seria a segurança em todo o seu reinado, em toda a sua história. O nosso mundo, os nossos tempos, na verdade sempre foi, né? Os nossos tempos têm as suas particularidades. A gente tem uma tendência sempre de falar que os nossos tempos são os piores tempos, mas são os tempos que nós estamos vivendo, então obviamente vai ser o pior. Mas em todos os tempos nós tivemos uma história que nos é traiçoeira, que nos é enganosa, que nos é mentirosa, que tenta nos consumir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu colocaria mais uma palavrinha atualmente para o diabo. Veio para roubar, matar, destruir e distrair. Nós somos uma geração muito distraída, contra todas as possibilidades. Eu não posso. Perigo mortal, eu vou morrer. Estou distraído. Deixa as possibilidades para lá, deixa os perigos mortais para lá. O importante é viver a vida hoje. É assim, né, gente? Eu estou assim. É assim, né? O importante é aqui, ó. O importante é eu me anestesiar da situação que eu estou vivendo. Vou te falar uma coisa. Você pode até ficar anestesiado por 5, 10, 30 minutos, uma maratona de 13 episódios. Não tenho nada, gente, contra redes sociais e muito menos contra Netflix, streams. Não tenho nada contra, eu gosto, consumo. Mas a gente se anestesia em situações difíceis. E a gente se refugia nessas situações. Mas quando termina, o que acontece? A situação está lá te esperando. O foco tem que ser Deus. O foco tem que ser a presença. O foco tem que ser aquele que pode firmar o seu coração, mesmo quando a situação ficar difícil. Aí, nesses momentos, você fala assim, Senhor, eu tenho todas essas situações aqui para me distrair. E eu posso me distrair, eu posso arejar a cabeça, mas, Senhor, quem vai resolver essa situação? Seremos eu com o Senhor. Será o Senhor junto comigo, com tudo aquilo que o Senhor me proveu, com todas as habilidades que eu tenho. A gente vê na história de Davi que as situações foram sobrenaturais, mas Davizinho era absolutamente natural. Ou seja, Deus vai usar você, as suas situações, as suas habilidades, os seus recursos para te ajudar contra a situação que você está vivendo. Se o seu coração estiver firme nele, se o seu foco estiver nele, que haja um lugar na sua vida, fisicamente e temporalmente, como Davi tinha. Davi ia ao templo, nós estamos no templo do Senhor, estamos aqui, física, temporalmente, buscando ao Senhor, que haja na sua vida isso, um lugar onde você busca a Deus e aonde você possa contemplar a beleza do seu Deus e se lembrar, meu coração está firme em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. O verso diz, meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. Imagina Deus falando para você, venha e entre na minha presença. Ele te diz isso todos os dias. Você abre os seus olhos e Deus te diz, venha, entre na minha presença. Você chega no trabalho e Deus sussurra no seu ouvido, venha, entre na minha presença. Você chega na igreja e Deus diz, venha, desfrute da minha presença abundante. Aonde você estiver, você pode desfrutar da presença de Deus. E meu coração respondeu, o coração de Davi respondeu, Senhor, eu irei. O meu coração diz, eu irei. Jesus começa a te chamar nesse momento, venha, entre na minha presença. E eu declaro que eu irei, sabe por quê? Não somente porque Deus mantém o meu coração firme contra todas as possibilidades, não somente porque Ele me salva no dia mau e nos perigos mortais, mas porque eu descobri o grande tesouro da minha vida, o Senhor Jesus. Um coração firme em Deus é firme em Deus, porque há esperança somente em Jesus. E esse é meu último pensamento com você nessa manhã. Um coração firme em Deus, pois há esperança em Cristo, em Jesus. Vamos ler os versos 13 e 14. Está escrito assim na palavra de Deus. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Eu vou ler novamente. Ainda assim,
Confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Pastora, bagunçou tudo agora. Você estava falando de Davi, agora você está falando de Jesus. Davi está no Antigo Testamento, Jesus está no Novo Testamento. Vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra? Vira para o seu amigo do lado e fala se alguma coisa tem a ver com a outra. Bebe água. Tem? Acho que tem. Não sei, não. Acho que a pastora está doidinha. Não sei porque deixaram essa pastora pregar. Meu Deus do céu, misericórdia. Pastor Danilo não vai contar nada. Então tá bom. Tô brincando, gente, tô brincando. E aí, tem a ver ou não tem? Sim, tem a ver? Pois é. Davi, de fato, não está na mesma linha de tempo, né? Tá na mesma linha de tempo, mas não está no mesmo tempo que Jesus. Mas, vejam só, a esperança dele estava em Deus. O próprio Deus veio por misericórdia, por amor, por graça, e se encarnou para encontrar a mim e a você. Hoje, nós podemos dizer que o nosso coração está firme em Deus, porque a nossa esperança está em Cristo. A gente fala assim, esse mundo não tem mais jeito, não, está tudo errado, é guerra, é bolsa que quebra, é pandemia mundial, é presidente que eu não queria, é presidente que eu queria, é música que é lançada e eu acho feia, as crianças estão sendo atacadas, nossa, a escola não ensina mais nada, meu trabalho não rende nada, nossa, a inflação continua difícil. É tudo verdade que eu estou falando? Infelizmente é. E aí a gente fala assim, não, está tudo bem, um dia Jesus no céu vai aparecer, o meu olho verá e ele me levará. E esse dia vai acontecer. Mas esperar até esse dia acontecer, ele vai acontecer. Mas até lá eu vou viver miseravelmente. Você vai viver miseravelmente. Firme o seu coração em Deus, porque há esperança em Cristo. Davi falou, glória a Deus, há esperança em Cristo. Davi falou, ainda assim, mesmo com todas essas situações terríveis que a gente vive, mesmo com a miséria deste mundo, mesmo com a podridão de tudo que a gente enxerga, das mazelas do ser humano, da maldade do ser humano e da maldade do diabo, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui, na terra dos vivos. Não vai viver miseravelmente, não. Firme o seu coração em Deus, você tem identidade, você sabe quem seu Deus é, você sabe de quem você é filho, você conhece a presença dEle, você desfruta da presença dEle. O Espírito de Deus está na sua vida, você tem um foco, você não está distraído não, você pode até relaxar, mas você não está distraído, foco. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso, não seja molenga, seja valente e corajoso. Se tem uma coisa que essa igreja é valente e corajosa, se tem uma coisa que os crentes desta igreja são valentes e corajosos. Veja aonde nós estamos, veja o quanto a gente tem avançado, o que o Senhor tem feito. Gente, isso não é para qualquer um, é para gente valente e corajosa. Você fala, pastor, eu acho que eu estou no lugar errado, não sou assim tão valente, tão corajosa. Contra todas as possibilidades eu declaro, você é valente e corajoso sim, você faz parte desse povo aqui. Deus quer te usar, Deus quer te colocar em posição de rei, de rainha. Não é só para desfrutar não, viu? É para conquistar para o reino. Porque Deus quer te usar, Ele te conhece, Ele te ama, e Ele te chamou, Ele te escolheu, porque existe esperança em Cristo. Jesus veio e inaugurou para nós uma temporada de graça. A graça está sobre nós. Eu não sei se você consegue entender isso, porque quando você abre os seus olhos de manhã e o Espírito Santo te chama e fala, vem na minha presença, venha para a minha presença, isso é graça. Nós não poderíamos viver isso se não fosse o Senhor Jesus. Eu me constranjo diante de tamanha graça, diante de tamanho amor, e você deveria se constranger também,
deveria colocar os pesos, as medidas da sua vida e falar: não, isso daqui é mais precioso. É isso que eu quero, meu coração está firme nisso. Meu coração está firme na presença de Deus. O meu coração está firme naquele que me amou e me salvou. O meu coração está nele. Eu não posso contradizer que nós vivemos dias difíceis, mas a bondade do Senhor está sobre a terra dos vivos, ainda nessa vida. A bondade para Deus, para nós hoje. Você é valente e corajoso. A bondade de Deus para a nossa vida hoje. Aleluia. Eu posso firmar o meu coração em Deus no meio de tanta tribulação. Eu posso firmar o meu coração. Você pode firmar o seu coração em Deus no meio de tanta tribulação? Sim, pois a grande bondade de Deus nos foi revelada na cruz salvadora. Há esperança em Cristo. Davi fala sobre um Deus que é luz, salvação e fortaleza. Jesus Cristo é a verdade, o caminho. Eu falei errado, né? Vocês não vão conseguir, a gente tem o esquema na cabeça, né? Jesus é o caminho, Ele é tudo que a gente precisa. Toda a Bíblia é sobre Jesus. O Deus Emanuel veio, se encarnou e cumpriu todo o plano. Quando nós olhamos para Jesus revelado em carne, marcando a história, nós podemos contemplar todo o caráter de Deus. Quem Deus é, Ele vem e se revela a nós da maneira mais extraordinária que poderia ser revelada, em sacrifício. A gente se sente muito tocado quando alguém faz algo por nós que nós não podemos fazer. Recentemente, para quem não sabe, eu tive um bebê, e o meu bebê já tem 7 meses, meu Deus do céu, e o meu bebê já está engatinhando, meu Deus do céu, e agora a gente está atrás dele. Ele ainda não sabe fazer curva. Ai, coisa mais fofa. Ai, gente, desculpa, eu posso falar do bebê também? Pastor Danilo, pastor menino. Ele vai fazendo assim, ele vai reto, vai todo feliz, sorridente. Aí ele chega na curva, ele encosta a costelinha assim na parede, vai fazendo junto a costelinha na parede. Ele não sabe fazer curva, que lindo. Daqui a pouco ele aprende, é de um dia para o outro. Eu aprendi que com bebê é de um dia para o outro. Por que eu estava falando isso? Olha lá, foi falar do filho. Pois é, eu tive um bebê recentemente, lembrei porque eu estava falando. E tem uma coisa que a gente precisa, quando a gente tem um bebê, é de ajuda, muita ajuda. E quando a gente recebe essa ajuda, né, Ju? A gente precisa de ajuda, né, Ju? Tem a mamãe aqui junto comigo. Ah, glória a Deus pelas vós, aleluia. Vó, você é uma bênção, vós, tios, tias que ajudam. Quando a gente tem um bebê, a gente precisa de muita ajuda. E quando a gente recebe uma ajuda numa situação em que a gente está tão precisado, está tão vulnerável, está completamente dependente, porque você precisa da ajuda, você se sente tão amado. Não é verdade? Talvez você não tenha tido um filho, mas você tenha passado por uma cirurgia, ou você tenha ficado sem emprego por um tempo, você tenha que ter tido, talvez você tenha que ter morado com alguém por um tempo. Talvez você tenha ficado na dependência de alguma situação de alguém em algum momento da sua vida. Se você nunca teve uma situação assim, lembre-se, quando você era criança, você dependeu da sua mãe e do seu pai. Seja grato. Depende mesmo, muito. E você se sente tão agradecido, e você se sente tão amado, e você se sente assim: eu não mereço, por que estou fazendo isso por mim? Obrigada, mãe, por cuidar de mim. Obrigado por fazer minha comida, obrigado por limpar minha casa. E é real, porque você está ali, vulnerável, e você precisa. Agora imagina Deus olhando para você e falando assim: filho, eu quero cuidar de você desse jeito. E eu não tenho condições, eu, Veridiana, você, se coloque aí agora assim, nominalmente, você não tem condições de resolver as situações da sua vida. Mas se o seu coração estiver firme em Deus, há esperança em Cristo. É vida, glória a Deus. Deus é maravilhoso. A nossa esperança está nele. Por isso que as 2 primeiras coisas que nós aprendemos na pregação de hoje, que é saber quem nós somos, na presença de quem nós estamos e manter o foco, não ser distraído, é importante para a gente viver isso. O nosso coração está firme em Deus, pois Ele diz: eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou vivo na presença de vocês e eu quero ter esse relacionamento com você. Davi escreveu sobre o seu relacionamento com Deus.
há mais de 3.000 anos atrás. Dá para entender isso? E como isso pode ser palavra de Deus para nós e ser tão atual, e ser tão vivo, e ser tão prático para nós hoje? Porque o mesmo Deus que estava lá, está aqui conosco hoje. Davi era falível, Davi pecou, Davi errou, deu mancada, fez muita coisa que talvez não deveria ter feito, mas ainda assim o seu coração estava firme em Deus. O que era prioritário, ele não abria mão. O mesmo Deus de amor e proteção de Davi se revela a nós nesta manhã. Pastor, eu já conheço a Deus, eu já vivo esse relacionamento com Ele. Pois é, mas todos os dias Ele ainda diz: venha e entre na minha presença, porque Ele tem mais. E enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, nós enfrentaremos situações em que nos dizem: todas as possibilidades estão contra você. Situações em que estaremos em perigo de vida. Situações em que nós precisaremos dizer: há esperança somente em Cristo. Então, nesta manhã Ele te diz: firme o seu coração mais uma vez nele. Foi Ele quem inspirou o coração de Davi através da obra que fez em sua vida, para que nós tivéssemos essa inspiração, essas palavras escritas para nós nesta manhã. Quando a gente se sentir vulnerável, ansioso, desesperado, nós devemos ler e confiar. Espere pelo Senhor. Seja valente e corajoso, sim. Espere pelo Senhor.